Oi, pessoal. Vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre como podemos ajudar uma pessoa autista, seja ela criança, adolescente, adulto ou idoso, quando está no momento de crise. Sim, idosos. Crianças autistas crescem, viram adolescentes, adultos e chegam à terceira idade. E aqui é importante a gente já começar a se sensibilizar para essa realidade, porque o autismo é uma condição que permeia toda a vida do indivíduo. Não é uma doença e, portanto, não necessita de cura, mas necessita de conhecimento, de informação, para a gente poder realmente auxiliar essas pessoas a criar as estratégias necessárias e efetivas para que elas realmente tenham uma qualidade de vida. E falando nisso, qualidade de vida, uma coisa importantíssima, não só para a qualidade de vida do próprio autista, mas também de toda a sua família, e estendendo também para os educadores, né? Então, permeando aí escolas, faculdade e mesmo o ambiente de trabalho, é a gente entender um pouquinho como funcionam as crises autistas, dos autistas, e o que de fato pode ajudar no momento de crise. O fato de muitas vezes familiares, educadores, colegas, cônjuges, filhos não saberem como ajudar o autista traz uma vivência de muita angústia e desespero para essas pessoas. Então aqui eu quero trazer 4 pontos para a gente refletir sobre, cada um, claro, dentro do seu contexto, dentro da sua realidade e dentro das reais possibilidades. Eu sempre falo que não existe certo e errado, e a minha proposta aqui não é dizer o que fazer ou como fazer, mas sim trazer clareza para a gente refletir o que está na base, o que de fato pode trazer contribuição. E quanto mais eu conhecer o autista que eu quero auxiliar, mais efetivo vai ser o meu auxílio a ele. Isso é a base para qualquer tipo de intervenção. Bom, então 4 pontos que eu quero trazer de clareza aqui para vocês, para a gente pensar o que é necessário para que eu ajude uma pessoa autista no momento de crise. E aí, se a gente for pensar então em crises nervosas, ou que na comunidade autista a gente chama de meltdown. Um dos pontos a gente precisa pensar primeiramente na segurança da própria pessoa. Muitas vezes no momento de crise a pessoa pode ter comportamentos autolesivos, né? Se morder, se bater a cabeça na parede ou no chão, se automutilar, ou atentar contra a própria vida, pensando em algo bem mais sério, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é promover segurança para essa pessoa, mesmo que seja protegendo-a dela mesma, ok? Um segundo ponto que a gente precisa ter em mente é o que foi o gatilho para a crise. Muitas vezes as pessoas falam, e aí de repente do nada ela começou a ter uma crise, ele começou a ter uma crise. Eu digo que não existe o do nada. Alguma coisa foi causa, alguma coisa engatilhou. Pode ter sido uma crise aguda, de acontecer algo e aquilo já engatilhar uma crise, ou pode ter sido algo que foi cumulativo, foi escalonando, foi enchendo e aí causou algum tipo de sobrecarga. E às vezes uma situação aparentemente simples pode ter sido a gota d'água. Então, entender as causas, as possíveis causas e gatilhos daquela crise vai ajudar que futuramente a gente previna essas crises, ou percebendo esse escalonamento de sobrecarga, eu possa agir antes de isso realmente explodir como uma crise. Então, quanto mais eu conheço essa pessoa autista, quanto mais eu conheço o perfil dessa pessoa, mais eu vou conseguir identificar no ambiente externo possíveis ameaças, possíveis gatilhos, possíveis estímulos sensoriais, pensar em estímulos também cognitivos, sociais ou emocionais. Não são só os estímulos sensoriais que podem vir a gerar as crises.
Em outros vídeos, a gente vai aprofundar nesses indicadores que podem causar sobrecarga e possibilidades mais específicas para auxiliar nessa autorregulação, né? Então aqui já vimos que no momento de crise a gente pode contribuir com o autista protegendo ele para que ele não se machuque. Às vezes isso vai significar alguma contenção física mesmo, para que a criança principalmente não se machuque. Vamos precisar avaliar, né, no ambiente o que pode ser um gatilho para ter começado aquela crise. Se não for um gatilho externo, pode ser um gatilho interno, né? Então alguns autistas têm uma sensibilidade interoceptiva, que é uma sensibilidade em perceber informações das próprias vísceras, de dentro do corpo. Então, fome, sono, dor, isso pode ser um gatilho em si. Pode ser um conteúdo mental, né, que está gerando uma ansiedade e isso engatilhar uma crise nervosa também. Enfim, a gente vai precisar analisar vários fatores internos para identificar esses possíveis gatilhos. Se eu identificar que é alguma questão externa, imediatamente eu preciso retirar aquela criança ou autista, né, pessoa adulta ou adolescente ou idoso, do ambiente ou fazer cessar o estímulo, se for possível, para que imediatamente aquele organismo já comece a se autorregular. Se não identificar uma estimulação, algum gatilho externo, eu vou pensar nos gatilhos internos para tentar sanar esses desconfortos que a pessoa está sentindo e oferecer para essa pessoa recursos que auxiliem a gerar conforto para esse corpo. Isso nós vamos aprofundar em outros vídeos que eu vou trazer aqui para vocês, ok? Uma terceira questão, um terceiro ponto fundamental para se auxiliar um autista no momento de crise, muitas vezes se eu já proporcionei segurança, então eu preciso ser uma presença para aquela pessoa, uma presença segura, um porto seguro emocional. Eu preciso estar ali para aquela pessoa. Muitas vezes eu não tenho que fazer nada. Muitas vezes o que eu vou precisar é apenas estar ali. Eu estou aqui com você. E associada a isso, um quarto ponto e eu preciso dar tempo e espaço para aquela pessoa se autorregular. Assim que começa uma crise, essa crise ela vai ter início, meio e fim. Se eu conseguir oferecer os recursos adequados, o ambiente adequado para aquela pessoa passar pela crise, essa crise ela vai passar mais rápida, ela vai ser vivenciada de uma forma menos intensa ou menos desconfortável ou menos agressiva na própria vivência dela. Então, o que acontece muitas vezes com as pessoas que convivem com autista, quando não sabe exatamente o que fazer ou como ajudar, essa pessoa que era para ser um suporte seguro, um suporte emocional seguro, entra em descompensação também, em desconforto emocional, em tensão, em angústia. No primeiro momento de impacto, quando começa uma crise, não tem como a gente não se afetar, quem está ao redor, mas a partir daquele momento eu preciso ser a pessoa capaz de me autorregular e aí oferecer essa estrutura, ser contenção emocional e presença para aquela pessoa poder passar pela crise. E aí, para que isso seja possível, pais, educadores, familiares em geral, cônjuges ou filhos precisam sim também se disponibilizar a um processo de autoconhecimento ou tratamento dos próprios traumas e conflitos, porque muitas vezes o gatilho de um autista pode ser, uma crise de um autista pode ser gatilho para a pessoa que está ali para cuidar dele. Gatilhos de crenças de incapacidade, eu não consigo ajudar meu filho, eu não consigo ajudar o meu esposo, ou se for um filho ajudando um pai autista, eu não consigo ajudar meu pai. Então vai para crenças limitantes de insuficiência, de incapacidade, e isso gera ansiedade.
E quando uma pessoa que é para ajudar, ela também está em desequilíbrio, em desconforto, em descompensação, ela não consegue oferecer ou ser a contenção necessária para aquela outra pessoa se autorregular. Então, é fundamental, sim, que todos se disponibilizem ao processo de autoconhecimento para ver o que é gatilho em mim e aprender formas de também se autorregular. Aí você vai poder ser essa presença serena, contenção emocional para aquela pessoa. Porque ela vai precisar de tempo e espaço para passar por aquela crise. E muitas vezes esse tempo e espaço significa: eu vou deixar você aqui no seu quarto, leve o tempo que você precisar para se autorregular, precisando de mim, eu estou aqui. Porque muitas vezes, na ânsia de querer ajudar, cuidadores, pais, enfim, quem está ali para ajudar, invade o espaço, quer consolar de uma forma como eu, pessoa não autista, gostaria de ser consolado, e que não necessariamente é a necessidade daquela pessoa. Então, quanto mais você conhece a manifestação do autismo daquela pessoa, quanto mais você conhece aquela pessoa, mais você vai ter condição de auxiliá-la. E ela também. Quanto mais ela conhece o autismo dela, quanto mais ela conhece as manifestações de autismo nela, do desconforto dela, seja sensorial, emocional, enfim, ou mesmo de conforto, que gera bem-estar para ela, mais ela vai ser capaz de buscar os recursos para se autorregular. Então, muitas vezes, a forma que uma criança, um adolescente, enfim, uma pessoa autista tem para se regular é se enrolar no cobertor, num edredom, ficar encolhidinho, quietinho, chorando. É disso que ela precisa. Ou entra debaixo da cama, ou entra debaixo da mesa, ou esconde dentro do guarda-roupa. Aquilo pode parecer disfuncional para uma pessoa não autista, mas tem uma funcionalidade para a pessoa autista. Quando a pessoa autista procura um espaço apertado, um espaço escuro, pequeno, aquilo ali protege ela de ativações sensoriais. Então, o que intuitivamente aquela pessoa está buscando é se autorregular, ok? Enfim, em outros vídeos vou trazer para vocês aqui algumas possibilidades de auxiliar nesse processo de autorregulação. Mas fica aqui então essa sugestão de 4 pontos fundamentais para ajudar uma pessoa autista no momento de crise. Protegê-la de se machucar, ser uma presença segura e serena para ela, um porto seguro emocional para contenção, dar tempo e espaço para que a crise se encerre e aquela pessoa se autorregule do jeito que tiver que ser, e buscar perceber o ambiente, possíveis gatilhos daquela crise para poder proteger a pessoa daquilo ali ou sanar a causa eminente que está ali, ok? Espero ter trazido um pouco de contribuição para vocês e depois eu volto com mais informação. Obrigada!